Tudo bom? Bom, gostaria de falar hoje sobre fake news, né? Uma ideia que está em bastante discussão com aqueles que alegam, né? Se a era pós-verdade, uma série de nomes que criam para esses movimentos, né, que fazem. Primeiramente, a gente observa hoje as manobras sutis que realizam, em que alguns, né, os poderosos, né, é, usam a lei, Deus até mesmo, usam a verdade apenas quando interessa, é apenas uma ferramenta, porque de efetivo mesmo, muitas vezes é usado o seu oposto, né? O crime, o diabo e a mentira, para tentar justamente se impor de alguma forma. Então a gente observa que os próprios critérios da fake news abrem precedentes bastante negativos, né? É, em relação à democracia e liberdade de expressão, como observamos hoje, né? A exemplo do que aconteceu com Alex Jones, né? Muitos desses teóricos da conspiração, eu posso não concordar com tudo que eles dizem. Alguns terraplanistas, por exemplo, né? Eles alegam coisas que eu não acredito em absoluto. Há uma fartura de provas que evidenciam a esfericidade da Terra, mesmo que eles busquem recurso na Bíblia, mas demonstra-se, por exemplo, que isso está mais na esfera da crença do que da evidência. Não são necessariamente pessoas burras, não são. São pessoas que apenas utilizam da dúvida metódica no mau uso, né? Aplicado a isto, para tentar justamente colocar essas ideias que eles têm. Mas eu acredito que por estar na esfera da crença, justamente, qualquer hora dessas vão querer proibir de ser proferido o nome de Deus, por exemplo, porque muitos falam que hoje Deus atuou na minha vida, fez inúmeras coisas na minha vida, né? E não existe nenhuma prova de que realmente isso aconteceu, né? De modo com que o teísmo assim seria considerado também uma fake news, né? É o critério exatamente o mesmo. Então existe uma coisa do jornalismo opinativo, né? Do tendencioso. Uma coisa é você falar uma coisa que você acredita ser, outra coisa é você inventar algo caluniosamente para poder prejudicar uma pessoa. Isso é muito observado até mesmo comigo, né? Pessoas que inúmeras vezes falam que eu sou um grande traficante, tarado, coisas assim, e não existe o menor respaldo. Mas isso parece até às vezes se associar, né? Com a mídia através da utilização de fatos por associações subjetivas que tendam tendenciosamente associar-me a coisas negativas apenas por não concordar com determinadas posições vigentes, seja pelo politicamente correto ou pelo que eles alegam ser a nova ordem mundial. Um exemplo pode ser usado até mesmo com esse candidato presidenciável, né, o Cabo Daciolo, que de fato posso até acreditar que ele exagera algumas coisas, fala verdades de uma forma muito contundente, coisas que pouca gente costuma mexer, né? Exemplo dessas sociedades secretas que nunca você vai ver ninguém na mídia atacando eles, né, como se fosse acima de qualquer suspeita, como se fosse donos da verdade e ninguém pode criticá-los ou ser contra. Então, quando uma pessoa dessa aparece na mídia, ela é escrutinada, ela é esculhambada, vexatoriamente, é humilhada, e nós vemos até mesmo reportagens, né, de uma revista decadente, como uma super interessante, né, que já fez reportagens, inclusive, mostrando os benefícios da corrupção na política, no mundo, né? Algo notavelmente tendencioso, algo notavelmente fake news, e essa mesma revista publicou uma reportagem associando ele que seria uma ditadura, né? Que promoveria o tráfico de drogas, e algo que até mesmo falam comigo. Quanto traficante, realmente a gente sabe que tem associações com os poderosos. Há inúmeros casos na história do mundo em que eles são muito respeitados, armados e guarnecidos, ao contrário de uma pessoa indefesa e vulnerável, como esse pobre autista que vos fala. Então a gente observa que os critérios são bastante ambíguos, parciais, né, e utilizados apenas quando convém. Mesmo que tenham falado fake news deles, né, a gente observa que determinadas revistas e mídia que agem como se fosse um cão de guarda fielmente obediente ao que se dizem donos do mundo, né, propagando apenas ideias que escrutinam, desdenham de determinadas pessoas apenas porque ela falou uma posição que ela acredita ser a verdade, acredita ser o certo, e não cometeu dolo de forma alguma, ao contrário destes, né? Mas não vai demorar também, tardar, o óbvio, né, de acusarem o próprio Daciolo de fake news, né?
de falar dos incriticáveis, dos inquestionáveis, dos que nunca se pode contrariar porque são mimados, fazem o que quiser. Mas se soubesse as coisas que determinadas pessoas fazem na minha vida de verdade, que usam verdade apenas quando convém por conformismo, falsa piedade, entendeu? Essas pessoas realmente não se associariam, porque elas certamente serão vítimas cedo ou tarde disto também. Essa é a minha posição da fake news, tá? A minha opinião, né, em relação a tudo isto, né, e observando determinados padrões, né, como são taxados os eleitores desse candidato à presidência, de marginais, de malucos, assim como ele é maluco, ele é louco, assim como Enéas também foi chamado, tantos outros, né, lembrando que na história, né, na ciência ao menos, os que foram chamados de loucos foram os que descobriram grandes coisas, fizeram grandes feitos, né, porque a loucura pode ter um viés com a genialidade, exemplo do Dr. Enéas. Ele era um homem altamente qualificado academicamente, mesmo que suas prerrogativas fossem um tanto exageradas, e assim foi execrável pela oposição. Obrigado.